Filhos amados, que a paz do Cristo seja o farol a iluminar vossos caminhos e a aquecer vossos corações. Trago-vos neste instante a palavra que me foi confiada em sublime assembleia, reunida na colônia espiritual, sob a direção de venerandos mentores do alto. Foi-me dada a missão de compartilhar convosco revelações que chegam não da mente humana, mas das esferas onde a verdade não se oculta. Vivemos, neste exato momento, o auge da transição planetária. É um tempo em que as forças da renovação se movem, abalando estruturas velhas e trazendo à superfície o que precisa ser transformado. No seio do Brasil, nação abençoada pelo Cristo, aproxima-se um acontecimento de grande magnitude, algo que tocará os alicerces materiais e espirituais deste território. Não é castigo, é movimento de amor e justiça, guiado pela mão divina, que vê muito além do que nossos olhos humanos alcançam. Esse processo já se manifesta e se intensificará rapidamente. Virá como um vento que testa a firmeza das raízes, exigindo fé inabalável e serenidade. Muitos sentirão medo, mas não é para temer, é para confiar. Será um tempo de união, de oração intensa, de fortalecimento do lar e da alma. Não vos cobrais com o pano da aflição, mas vesti o manto da esperança e da caridade. A purificação se aprofundará, abalará estruturas visíveis e invisíveis da nação. A terra clama por cura e verdades ocultas começarão a emergir. O alto não vem para destruir, mas para purificar. O Brasil é chamado a brilhar como farol de luz, e isso exige desprender-se das ilusões do materialismo. É hora de reforçar o compromisso com o perdão, a fraternidade e a prática diária da caridade. Velhas bases ruirão, revelando o que estava oculto nas sombras. Cada espírito será convidado a olhar para dentro e compreender o propósito da própria vida. Não temais. O que parece perda é, na verdade, semeadura para o amanhã. Reúnam-se em família, façam do lar um templo vivo, fortaleçam o espírito e verão que a luz sempre vence. Quando a luz se intensificar, começareis a ver o mundo com outros olhos. Ideias que antes pareciam impossíveis se tornarão naturais. Comunidades antes divididas por disputas políticas se unindo para cuidar de crianças e idosos. Famílias que viviam de portas fechadas, abrindo suas casas para partilhar pão e palavra amiga. Cidades trocando festas de excessos por encontros de oração e cultura, onde a música e a arte inspirem elevação. Haverá mudanças na forma de governar, e líderes que não servirem ao povo serão afastados por força da própria consciência coletiva. Empresas que exploram e destroem a natureza terão suas obras interrompidas, enquanto surgirão novos empreendimentos voltados à preservação da vida e ao bem comum. O ensino, antes centrado apenas em números e lucro, será renovado para formar seres humanos íntegros, conscientes de sua ligação com Deus e com o próximo. E no campo invisível, o Brasil será como um farol protegido, separado vibratoriamente das correntes destrutivas que envolverão outras regiões, para que possa sustentar a esperança e irradiá-la ao mundo. E quando a transformação atingir seu ponto máximo, não trará aniquilação, mas libertação. Romperá com o que não serve mais à missão do Brasil e abrirá as portas de um novo ciclo. Segundo a orientação recebida, este marco se aproxima rapidamente, culminando próximo à data limite estabelecida pelo alto, quando a nação passará por um momento de purificação irreversível. Filhos, o chamado é urgente. Preparem-se agora. Afastai-vos das distrações fúteis, organizai vossas vidas espirituais e fortalecei a fé. A reforma íntima não pode ser adiada, pois é dela que nascerá a regeneração coletiva. Coloquem nos comentários desta mensagem vossos nomes, cidades e pedidos. Se passais por provações como doenças, desemprego, conflitos familiares ou vícios, apresentai vossas intenções com confiança. Nosso grupo de oração, sob a proteção dos mentores de luz, intercederá por cada um, levando a vós amparo, coragem e cura. Senhor da vida, amado Mestre Jesus,
Divino pastor das almas e governador espiritual desta terra, nós nos reunimos agora, como filhos sedentos de tua luz, para elevar ao teu coração esta prece profunda pelo Brasil e pelo mundo inteiro, neste tempo em que o teu chamado ecoa nos céus e nas consciências. Sabemos, Senhor, que vivemos a hora derradeira da velha ordem, o momento em que as forças da renovação se movem sobre a face da terra, derrubando os muros que o egoísmo ergueu e levantando os pilares da tua lei de amor. Percebemos com humildade que não há mais como esconder a verdade, pois o teu sopro vem, como vento forte, remover a poeira dos séculos e trazer à tona o que estava soterrado na sombra. Mestre amado, teu olhar repousa com especial ternura sobre esta nação que escolheste como coração do mundo e pátria do Evangelho. O Brasil, Senhor, guarda em si sementes que ainda precisam florescer, sementes de fraternidade, de união, de generosidade, que devem ser cuidadas em meio às tempestades para que não se percam. Por isso, nos ajoelhamos diante de ti, não para pedir que afastes as provas, mas para que nos concedas coragem e lucidez para atravessá-las com fé inabalável. Senhor, tu nos advertes que tempos de purificação se aproximam, que velhas estruturas ruirão, que a verdade será como clarão que rasga a noite. Não permitas que nossos corações se abalem diante das notícias duras ou das mudanças repentinas. Ensina-nos a ver além do aparente caos, reconhecendo que tua mão guia cada movimento, mesmo quando os nossos olhos terrenos não compreendem. Concede-nos, Senhor, a força para transformar o medo em confiança, a ansiedade em paciência, o desalento em ação no bem. Que diante das dificuldades, saibamos abrir as portas de nossos lares para a oração, fazer de cada refeição um momento de gratidão e transformar o convívio em família numa escola de amor e paciência. Protege, divino amigo, os lares brasileiros, que sejam fortalezas espirituais contra as ondas de ódio e desunião que ainda rondam o mundo. Que cada família se torne templo vivo, sustentado pela leitura edificante, pela oração sincera, pelo trabalho honesto e pela partilha generosa. Que possamos ensinar às nossas crianças não apenas as letras e os números, mas a linguagem da bondade, da compaixão e do respeito ao próximo. Senhor, que as mudanças que virão sobre esta terra nos encontrem preparados. Se houver quedas no sistema que hoje nos governa, que elas abram espaço para líderes comprometidos com a justiça e com o bem comum. Se houver limpeza no campo da economia e da política, que seja para que surjam homens e mulheres guiados pelo espírito de serviço, capazes de colocar o interesse coletivo acima do próprio ganho. Sabemos, Mestre, que a purificação atingirá não apenas o que está fora, mas também o que guardamos dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a encarar a verdade sobre nós mesmos com humildade, reconhecendo nossas sombras, para que possamos iluminá-las com o teu Evangelho. Que a reforma íntima seja o nosso compromisso diário, pois de nada adiantará um novo mundo se não formos homens e mulheres novos. Jesus, fonte de toda luz, sabemos que o Brasil será chamado a cumprir missão sagrada, servindo de exemplo para outras nações, que mergulharão em tempos de maior provação. Faz de nós faróis individuais, capazes de irradiar serenidade e esperança aos que se aproximarem de nossas vidas. Que as nossas mãos estejam prontas para servir, nossos ouvidos atentos para ouvir o que sofre, e nossos lábios dispostos a falar palavras que levantem o caído e inspirem o desanimado. Senhor, pedimos pelo povo desta terra, pelos que se encontram no leito da doença, pelos que enfrentam o peso do desemprego, pelos que vivem em conflito familiar, pelos que lutam contra vícios e tentações. Que a tua misericórdia, através dos mensageiros do bem, alcance cada um agora, trazendo alívio às dores, clareza às mentes e coragem aos corações. Pedimos também, Mestre, pelos dirigentes desta nação, mesmo por aqueles que não seguem o teu caminho, para que suas decisões sejam tocadas pela tua influência e guiadas para o bem do povo. E se não puderem permanecer no cargo, por não estarem alinhados ao propósito maior,
que sejam afastados pacificamente, sem violência, e que em seu lugar surjam servidores do amor e da verdade. Protege, Senhor, a natureza abençoada deste país, os rios, as florestas, os animais, as riquezas do solo e do mar. Afasta a mão daqueles que exploram de forma cruel e destruidora. Levanta, pelo teu poder, iniciativas que preservem a vida, que respeitem a terra como santuário e que inspirem outros povos a seguir o mesmo caminho. Pai amado, nós te agradecemos porque sabemos que todo este processo não é castigo, mas libertação. Como ouro no fogo, passaremos pelas chamas para que se retire de nós a impureza e permaneça apenas o brilho da essência divina que nos criaste para manifestar. O que perdermos será compensado por algo maior. O que deixarmos para trás dará lugar ao que é eterno. Envolve-nos, Senhor, com a coragem dos primeiros cristãos que caminhavam por estradas incertas, mas carregavam a certeza de que não estavam sozinhos. Dá-nos a firmeza dos que sabem que a luz sempre vence a escuridão e que a vida é sempre mais forte que a morte. Neste momento, apresentamos diante de Ti nossos nomes, nossas famílias, nossas cidades e nossos pedidos mais íntimos. Recebe-os em Tuas mãos sagradas e envia, conforme a Tua vontade, a bênção que cada um necessita. Filhos amados, que a paz do Cristo seja o farol a iluminar vossos caminhos e a aquecer vossos corações. Trago-vos neste instante a palavra que me foi confiada em sublime assembleia, reunida na colônia espiritual, sob a direção de venerandos mentores do alto. Foi-me dada a missão de compartilhar convosco revelações que chegam não da mente humana, mas das esferas onde a verdade não se oculta. Vivemos, neste exato momento, o auge da transição planetária. É um tempo em que as forças da renovação se movem, abalando estruturas velhas e trazendo à superfície o que precisa ser transformado. No seio do Brasil, nação abençoada pelo Cristo, aproxima-se um acontecimento de grande magnitude, algo que tocará os alicerces materiais e espirituais deste território. Não é castigo, é movimento de amor e justiça, guiado pela mão divina, que vê muito além do que nossos olhos humanos alcançam. Esse processo já se manifesta e se intensificará rapidamente. Virá como um vento que testa a firmeza das raízes, exigindo fé inabalável e serenidade. Muitos sentirão medo, mas não é para temer, é para confiar. Será um tempo de união, de oração intensa, de fortalecimento do lar e da alma. Não vos cobrais com o pano da aflição, mas vesti o manto da esperança e da caridade. A purificação se aprofundará, abalará estruturas visíveis e invisíveis da nação. A terra clama por cura e verdades ocultas começarão a emergir. O alto não vem para destruir, mas para purificar. O Brasil é chamado a brilhar como farol de luz, e isso exige desprender-se das ilusões do materialismo. É hora de reforçar o compromisso com o perdão, a fraternidade e a prática diária da caridade. Velhas bases ruirão, revelando o que estava oculto nas sombras. Cada espírito será convidado a olhar para dentro e compreender o propósito da própria vida. Não temais. O que parece perda é, na verdade, semeadura para o amanhã. Reúnam-se em família, façam do lar um templo vivo, fortaleçam o espírito e verão que a luz sempre vence. Quando a luz se intensificar, começareis a ver o mundo com outros olhos. Ideias que antes pareciam impossíveis se tornarão naturais. Comunidades antes divididas por disputas políticas se unindo para cuidar de crianças e idosos. Famílias que viviam de portas fechadas, abrindo suas casas para partilhar pão e palavra amiga. Cidades trocando festas de excessos por encontros de oração e cultura, onde a música e a arte inspirem elevação. Haverá mudanças na forma de governar, e líderes que não servirem ao povo serão afastados por força da própria consciência coletiva. Empresas que exploram e destroem a natureza terão suas obras interrompidas, enquanto surgirão novos empreendimentos voltados à preservação da vida e ao bem comum. O ensino, antes centrado apenas em números e lucro,
será renovado para formar seres humanos íntegros, conscientes de sua ligação com Deus e com o próximo. E no campo invisível, o Brasil será como um farol protegido, separado vibratoriamente das correntes destrutivas que envolverão outras regiões, para que possa sustentar a esperança e irradiá-la ao mundo. E quando a transformação atingir seu ponto máximo, não trará aniquilação, mas libertação. Romperá com o que não serve mais à missão do Brasil e abrirá as portas de um novo ciclo. Segundo a orientação recebida, este marco se aproxima rapidamente, culminando próximo à data limite estabelecida pelo Alto, quando a nação passará por um momento de purificação irreversível. Filhos, o chamado é urgente. Preparem-se agora. Afastai-vos das distrações fúteis, organizai vossas vidas espirituais e fortalecei a fé. A reforma íntima não pode ser adiada, pois é dela que nascerá a regeneração coletiva. Coloquem nos comentários desta mensagem vossos nomes, cidades e pedidos. Se passais por provações como doenças, desemprego, conflitos familiares ou vícios, apresentai vossas intenções com confiança. Nosso grupo de oração, sob a proteção dos mentores de luz, intercederá por cada um, levando a vós amparo, coragem e cura. Senhor da vida. Amado Mestre Jesus, divino pastor das almas e governador espiritual desta terra, nós nos reunimos agora, como filhos sedentos de tua luz, para elevar ao teu coração esta prece profunda pelo Brasil e pelo mundo inteiro, neste tempo em que o teu chamado ecoa nos céus e nas consciências. Sabemos, Senhor, que vivemos a hora derradeira da velha ordem, o momento em que as forças da renovação se movem sobre a face da terra, derrubando os muros que o egoísmo ergueu e levantando os pilares da tua lei de amor.